o que vinha a ser uma série de potência é uma série cujo cada termo é uma função de potência, ou seja, lembra um polinômio, né? Aqui é um polinômio de grau 0, aqui é um polinômio de grau 1, aqui um polinômio de grau 2 e assim sucessivamente. Tá? Então é uma soma infinita desses polinômios e o grau desse polinômio vai aumentando à medida que a gente vai indo para o infinito. O grau do polinômio vai para infinito. Então é uma série com este formato. Um coeficiente que multiplica um x elevado a n numa versão compacta ou numa versão mais geral. Junto com esse x a gente pode ter um número somando ou subtraindo. Então a gente pode ter um cn x menos a elevado a n somatório de n indo de 0 até infinito. A diferença é que isso daqui não é mais uma série numérica, é uma série de polinômios, né? Se a gente está somando polinômios, só que se a gente fixar um valor de x, a gente recai as séries numéricas que analisamos anteriormente. E aí a gente pode concluir se converge ou diverge. Ou seja, a gente vai continuar utilizando os resultados que vimos anteriormente. O que nós vimos anteriormente? Nós vimos a definição de série e a tentativa de verificar a convergência ou não através das somas parciais, o limite da soma parcial. E vimos que isso não é simples de se fazer. Então, tentamos ver alguns padrões, alguns padrões de séries e também alguns testes. Então, vimos a série geométrica, depois nós vimos a série harmônica, depois vimos série P, e nesse meio tempo também vimos o teste da divergência. Depois passamos para as séries alternadas, teste da razão, teste da raiz, e também tínhamos a questão do teorema de séries absolutamente convergentes. Então, esse é os resultados que nós temos. E nós continuaremos a aplicar aqui em séries de potência. Porque para cada x, nós recairemos a uma série numérica. Então, esta série de polinômios, essa série de potências, recai em séries numéricas. Então, nós vamos verificar para que valores de x a série converge ou diverge. A série de potência converge ou diverge. Então, este somatório de séries de potência define uma função, né? Então, e esse somatório pode convergir para uma função específica que a gente está analisando. Então, e nós podemos encontrar, então, qual é a série que converge para uma determinada função. Mas aqui, em contexto geral, essa soma de polinômios é uma função. É uma função que se assemelha a polinômios, no entanto, não é um polinômio de grau n com n fixo. Esse n ele vai para infinito. Por exemplo, se a gente adotar c igual a 1,
ou seja, os coeficientes sendo 1, então nós teríamos a seguinte série de potência: x elevado a n, com n variando de 0 até infinito. Então a gente vai ficar com 1 mais x quadrado, mais x ao cubo. Isso daqui recai uma série geométrica. Isso aqui já é uma série que nós vimos. É uma série geométrica. E esta série geométrica, quando nós vimos em aulas anteriores, era desse formato. R elevado a n, em que esse R, aqui tinha uma constante, né? Tinha um A multiplicando a raiz, a razão elevado a n menos 1, e aqui um n indo de 0 até infinito. Então, quando nós vimos séries geométricas, nós vimos nesse formato. A diferença é que a nossa razão agora é x, então é uma série geométrica de razão x, e o coeficiente a aqui é 1. Então é uma série geométrica. Usando os resultados de séries geométricas, nós tínhamos que ela converge se a razão estiver entre menos 1 e 1. Então, esta série de polinômios, ou seja, esta série de potência, ela é convergente se satisfazer lá as condições da série geométrica. Ou seja, se o módulo da razão for menor do que 1. No caso, a razão aqui é x, então se o módulo de x for menor do que 1. Consequentemente, se x estiver entre menos 1 e 1. Então, esta é uma série de potência em que nós podemos concluir sobre a convergência dela utilizando a série de potência. Bom, em geral, nós podemos ter, no lugar do x, um x menos a. E aí nós temos esses polinômios aqui. Nesse caso, nós dizemos que a série de potência está centrada em A. Então, vamos ver um exemplo. Vamos pegar uma série de potência, esta série de potência, e vamos querer encontrar para que valores de x esta série é convergente. Então, o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar o teste da razão. Na grande maioria dos casos, principalmente aqui estudado em cálculo, esta parte de analisar as séries de potência, na grande maioria dos casos, vai utilizar o teste da razão. Então, vamos utilizar. Quem que é o AN? O AN é todo esse termo aqui. Então, esse daqui é o AN. Então, nós vamos precisar fazer o limite, né, do módulo do AN mais 1 dividido por AN. Então, aqui está o AN mais 1. Então, esse daqui é o nosso AN mais 1.
E aqui já está o AN invertido. Tá? Então aqui já passei para cima. Então aqui está o AN. Eu já passei para cima, invertendo aqui a fração. Então esse daqui é o inverso do AN. Esse daqui é 1 sobre AN. Então, vamos poder cancelar este daqui com este. E vai sobrar uma potência aqui, 1. Então, vai sobrar o x menos 3, que está aqui. E ainda vai sobrar o n dividido por n mais 1, que está aqui. Em módulo, né? Então vamos extrair o módulo. A parte de n dividido por n mais 1 é sempre positivo, porque o somatório começa aqui em n igual a 1. Então, esse é sempre um valor positivo, esta fração é sempre um valor positivo. Então, nós vamos, sempre temos o seu valor absoluto, é ele mesmo. No entanto, o x menos 3, não. O x menos 3, né, ele pode ser positivo, pode ser negativo. Então, nós continuaremos com o módulo dele, com o módulo de x menos 3. Agora, nós temos que aplicar limite dessa expressão, módulo de x menos 3, que multiplica n dividido por n mais 1, com n indo para o infinito. Note que esta parte não depende de n. Então, esta parte é visto como uma constante. Por quê? Porque o limite é de n, não de x. Então, pode ir para fora do limite. Então, sobra módulo de x menos 3, que multiplica o limite de n, dividido por n mais 1. Esse limite nós já fizemos, limite de n dividido por n mais 1, ou de n mais 1 dividido por n, dá 1 quando n vai para infinito. Então, sobra que este limite, o resultado é o módulo de x menos 3. Então, o L é módulo de x menos 3. Então, pelo teste da razão, o L é convergente se for menor do que 1. Então, o módulo de x menos 3 é menor do que 1 em situação de convergência. Em situação de divergência, o módulo de x menos 3 é maior do que 1. E quando o teste é inconclusivo, quando o módulo de x menos 3 for igual a 1. Então, vamos abrir esses módulos para saber quem são esses valores de x. Então, no caso de convergência, então, abrindo o módulo, nós temos que x menos 3 está entre menos 1 e 1, consequentemente, x está entre 2 e 4. Se a gente somar 3 aqui, somar 3 aqui, somar 3 aqui, aqui vai ficar 3 menos 1, 2. Aqui vai ficar x menos 3 mais 3, que dá x. E aqui vai ficar 1 mais 3, que dá 4. Então, aqui nós temos o intervalo de convergência. Então, esse daqui é o intervalo de convergência desta série. Então, esta série converge para valores de x que estão entre 2 e 4, intervalo aberto, nos dois extremos. E quando é divergente? Bom, é divergente quando o x for menor do que 2 ou o x for maior do que 4. Né? Porque é a mesma situação, só que com a desigualdade invertida do caso da convergência. Então,
Quando x for menor do que 2 ou quando x for maior do que 4, nós temos a divergência. E o que acontece quando o módulo de x menos 3 for igual a 1? Bom, nesse caso temos duas situações. Temos, né, em que situação o valor absoluto dá 1? Bom, quando aqui dentro for igual a 1 ou quando for igual a menos 1. Então, quando for menos 1, passando o x para o outro lado, o x não, o menos 3 para o outro lado, o 3 fica positivo, então fica x igual a 2. Ou a outra situação, quando o x menos 3 for 1, passa para o outro lado, fica x igual a 4. Então, nessas duas situações, quando x for igual a 2 e quando x for igual a 4, o teste é inconclusivo. Então, temos que aplicar outras técnicas para concluir sobre a convergência ou não desta série nesses dois pontos, no x igual a 2 ou quando x for igual a 4. Quando x for igual a 2, o que vai acontecer com essa série? Então, nós vamos voltar aqui. Quando x for igual a 2, nós vamos substituir x igual a 2 aqui na série. Então, se a gente vai pegar x igual a 2, nós vamos substituir aqui. Então, vai ficar 2 menos 3, que é menos 1, elevado a n. Então, vai ficar menos 1 elevado a n dividido por n. Está aqui. E esta série é uma série alternada que satisfaz as condições para a série alternada ser convergente. Então, aí a gente conclui, então, para x igual a 2, a série de potência é convergente. Agora, quando x for 4, o que vai acontecer? Bom, nós temos que voltar aqui nesta série e substituir x igual a 4 aqui. Substituindo, vai ficar 4 menos 3, que é 1. 1 elevado a n é 1, então vai ficar 1 sobre n, que é esta série aqui. E 1 sobre n é a série harmônica, então, portanto, diverge. Então, esta série para x igual a 4 diverge. Então, nós concluímos que a série é convergente se o x assumir os valores entre 2 e 4. No caso de for igual a 2 é convergente e no caso de for igual a 4 é divergente. Então, fica dessa forma o intervalo de convergência da série que analisamos. Feito isso, nós temos o teorema das séries de potência. Então, dado uma série de potência, existem apenas três possibilidades. A série converge apenas quando x igual a A, que não foi o nosso caso. Ou a série converge para todo x, que não foi o nosso caso. Ou existe um número positivo R, tal que a série converge se módulo de x menos A menor do que R e diverge se módulo de x menos A maior do que R, que foi o nosso caso. No nosso caso, nós estávamos com x menos 3 menor do que 1. Nesse caso, isso. Então, o exemplo que nós analisamos caiu nesse terceiro caso aqui. O exemplo anterior. Este valor que aparece é conhecido como raio de convergência. Então, naquele exemplo anterior, o raio de convergência é 1.
No caso 1, nós temos um raio de convergência igual a zero, e no caso 2, nós temos um raio de convergência infinito. Tá? Então, essa é a anotação referente ao exemplo anterior. Então, que vem a ser uma série de Taylor. Qual que é a ideia de uma série de Taylor? É representar uma função f por uma série de potência, ou seja, uma f de x igual o somatório de Cn que multiplica x menos a elevado a n com n indo de zero até infinito, que é este somatório aqui que nós vimos, com um determinado raio de convergência. Que pode cair em qualquer um dos três casos. Tá? Aqui está representado com este raio de convergência, mas pode também cair no caso do raio de convergência igual a zero ou infinito. Mas para a gente conseguir fazer isso, conseguir representar uma função por uma série de potência, ou seja, para a série de potência convergir para uma função que a gente conhece, exatamente a função que a gente conhece, que a gente quer, a f, nós precisamos conhecer quem são os coeficientes C0, C1, C2, C3, C4. Então, nós precisamos conhecer esses coeficientes nesta situação específica, em que eu quero que esta série de potência convirja, ou seja, ela vai convergir para uma função conhecida que eu quero. Então, nós conhecemos a f de x e eu quero uma série de potência cujos coeficientes C0, C1 convergem, fornece condições para convergir para a função desejada. Então, nós precisamos saber quem são esses coeficientes. Quem são esses coeficientes? Bom, vamos considerar f de x substituindo no lugar do x a. O que acontece se a gente fizer, então, f de a? Ao substituir no lugar do x a, o que vai acontecer? Aqui vai ficar a menos a, a menos a, a menos a, a menos a. Vai sobrar quem? C0. Então, o f de a é C0. Então, nós já achamos quem é o primeiro coeficiente. O primeiro coeficiente é f de a. Então, nós sabemos quem é C0. F de a por quê nós conhecemos? Porque f é uma função conhecida. Bom, o que nós vamos fazer para encontrar os outros coeficientes? Nós vamos derivar essa expressão aqui. Vou chamar aqui, por exemplo, de asterisco. Nós vamos derivar essa expressão. Então, derivando, termo a termo, derivando com relação a x, o que vai acontecer? Derivada aqui. Vamos derivar, encontrar a f'. Derivada de constante, zero. Então, isso daqui é zero. Aqui é uma potência, então a gente pode usar a derivada lá, aquela regra do tombo. Então, o 1 cai para cá, fica então elevado a zero. Então, isso daqui dá 1, vezes, agora, uma regra da cadeia, vezes a derivada do de dentro, que é x menos a, derivada do de dentro. Derivada de x menos a é 1. Então, vai sobrar apenas C1. Então, por isso que aqui na derivada tem apenas C1. E esta derivada aqui?
o 2 tomba, então vai ficar 2 que multiplica C2 vezes x menos a elevado a 1 vezes a derivada de x menos a, que é 1. Então vai ficar 2 que multiplica C2 que multiplica x menos a. Então nós temos aqui. E assim sucessivamente. E vamos de novo aplicar x igual a A. Aplicando x igual a A, nós vamos ter que f' de A é igual a C1. E vamos continuar esse processo. Vamos fazer agora a segunda derivada. Faz a segunda derivada, substitui agora a segunda derivada aqui, né? Então, esse cancela, esse vai sobrar apenas isso, esse 2 tomba para cá, vai ficar 3 vezes 2, esse daqui a potência vai diminuir, vai dar 1. Esse daqui vem para cá, então vai ficar 4 vezes 3 e a potência aqui diminui, dá 2, e assim sucessivamente. Então aqui temos a segunda derivada. Novamente, substitui x igual a A, então isso vai implicar que a segunda derivada aplicada no ponto A é igual a 2 vezes C2, ou C2 é igual a segunda derivada aplicada no ponto A dividido por 2. Então aqui nós podemos escrever assim, C1 igual f' de A. E aqui, anteriormente, né, nós tínhamos C0 igual f de A. Continuando, quem é C3? Faz a terceira derivada da f. Então vai ficar agora 2 que multiplica 3, C3, 2 que multiplica 3, que multiplica 4, C4, x menos A. Aplica x igual a A, nós temos que a terceira derivada no ponto A é 3 vezes 2 vezes 1. Nós podemos pôr 1 vezes 1 aqui. E isso daqui é o fatorial de 3. Então, nós temos que C3 é a C3. Olha só. C3 é a terceira derivada aplicado no ponto A dividido por 3 fatorial. Então, se a gente continuar isso recursivamente, chegar até o enésimo, o que vai acontecer? O Cn vai ser a enésima derivada aplicada no ponto A dividido por n fatorial. Então, os coeficientes têm sempre esse formato. E vale para o C0, porque para o C0 a derivada zero aqui, né, é a própria função. E o fatorial de zero é definido como 1. Então, essa expressão vale para qualquer n. Então, temos que a série de Taylor... Quem que é a série de Taylor? Bom, a série de Taylor, utilizado para representar uma função ou expandir uma função em série de potência, a f de x é igual, então, a uma série de potência cujos coeficientes são definidos pela derivada da função sobre n fatorial, derivada enésima da função. Se a gente está no Cn, então a derivada enésima da função aplicada no ponto A dividido por n fatorial. Substituindo no lugar do Cn a expressão, né? A expressão de Cn, então nós temos C0, que é f de A, mais C1 vezes x menos A, onde que C1 é a f' de A aplicado em 1 fatorial, mais C2 vezes x menos A ao quadrado, que é
a segunda derivada da função aplicada no ponto A dividido por 2 fatorial e assim sucessivamente. Então, aqui é o C0, aqui é o C1, aqui é o C2. Ou seja, a série de Taylor serve para a gente aproximar uma função por somas de potência. Estamos pegando uma função e aproximando para uma base polinomial infinita. Então essa aqui é a ideia da série de potência. Estamos encontrando aí um polinômio de grau infinito, um espaço aí de uma base polinomial infinita, uma que esteja suficientemente próxima da f de x, ou seja, em que o somatório, este somatório, converge especificamente para uma função que a gente conhece. No caso de a ser igual a zero, a série de Taylor tem um nome especial, é a série de Maclaurin, tá? Mas toda série de Maclaurin é uma série de Taylor em que o a é igual a zero. Ou seja, em que a série de Taylor está centrada em a igual a zero. Então vamos a um exemplo. Encontre a série de Maclaurin ou a série de Taylor com a igual a zero da função f de x igual exponencial de x e também encontre o seu raio de convergência. O que nós vamos precisar fazer para expandir o e de x numa série de Taylor? Bom, o que nós precisamos? Se a gente voltar aqui para a expressão, nós vamos precisar das derivadas, aplicar o ponto A nas derivadas e encontrar os coeficientes C0 seno C2, que é a derivada aplicada do ponto A dividido aqui por n fatorial. Então nós vamos precisar das derivadas. Aplicar o ponto. Que ponto? Né? Nesse caso, como é uma série de Maclaurin, o a é igual a zero. Então nós temos que aplicar x igual a a, que é zero. Então a gente tem que aplicar zero na função e nas suas derivadas. Então primeiro, quem são as derivadas? A função é e de x. A derivada, a primeira derivada de e de x é o próprio e de x. A segunda derivada é o próprio e de x. A enésima derivada é o e de x. Então aqui nós calculamos já as derivadas. Calcular as derivadas, nós vamos fazer o quê? Substituir o ponto. Então, substituindo aqui nas derivadas, a gente chega aqui, f de 0 é igual a 1, porque vai ficar e elevado a 0. A primeira derivada é a mesma coisa, vai ficar e igual a 0. Substituindo na segunda derivada, a mesma coisa, e igual a 0, e assim sucessivamente. Então, quem que é o C0? Né? Lembrando que a expressão do Cn é a enésima derivada aplicada no ponto A, que nesse caso é no ponto 0, né? Dividido por n fatorial. Então, todos os nossos resultados aqui da aplicação do ponto nas derivadas deu 1. Então, aqui os nossos c's sempre vai ser 1 dividido por n fatorial. Então, quando for o C0, vai ficar 1 dividido por 0 fatorial, que é 1. Então, vai ficar 1. Quando for C igual a 1, vai ficar 1 dividido por 1 fatorial, que é 1. C2, 1 dividido por 2 fatorial. E Cn, 1 dividido por n fatorial. Dessa forma, a nossa série de Taylor da exponencial vai ser aqui. Vamos pegar aqui a série de Taylor. Vamos expandir a série de Taylor. Então, aqui é o C0. Lembrando que aqui a série de Taylor
já está com o a igual a zero, né? Porque nós tínhamos a expressão x menos a elevado a n, aqui o a já está igual a zero. Então aqui é o C0, aqui é o C1, aqui é o C2, aqui é o C3, aqui é o Cn. E lembrando que essas derivadas que a gente já calculou aplicado no ponto zero, a gente também já tem os resultados do tudo 1. Então, nós temos que esta série aqui é a série de Taylor de quem? Da função que a gente quer. Da função do nosso exemplo, que é a e de x. Então, nós podemos dizer que a e de x é este somatório. 1 mais x mais x ao quadrado sobre 2 fatorial mais x ao cubo sobre 3 fatorial e assim sucessivamente. Então, o e de x existe uma série de potência que converge para o e de x, tá? Que é este somatório. Mas será que converge mesmo? Será que converge mesmo? Eu estou falando aqui que converge, mas será que converge? O que nós teríamos que fazer? Analisar para que valores de x convergem. Então, a ideia é aplicar algum teste. Que teste nós vamos aplicar? O teste da razão. Então, aplicando o teste da razão, aonde? Nesta série. Quem que é o AN? O AN é igual a x elevado a n dividido por n fatorial. E aí nós vamos precisar do AN mais 1 dividido por AN, né? Então, em módulo, que é x elevado a n mais 1 dividido por xn mais 1 vezes o inverso do AN. O inverso do AN, opa, aqui fatorial, aqui é fatorial. O inverso do AN é n fatorial dividido por x fatorial. Esse n fatorial vai cancelar com os demais n fatorial, vai sobrar aqui n mais 1. E esse x elevado a n vai cancelar com esse x elevado a n, vai sobrar só um x aqui em cima. Então vai ficar módulo de x que multiplica 1 dividido por n mais 1. Que é esse daqui. Aplicando o limite, ó, o módulo de x vai para fora, fica limite de 1 sobre n mais 1, que esse limite dá 0. 0, que é menor do que 1, para qualquer valor de x. Independente do valor de x, este limite vai para 0. Então, se é independente do valor de x, esta série converge para qualquer valor de x. Então, o raio de convergência é infinito. Então, de fato, nós vamos poder escrever o exponencial de x através deste somatório para qualquer valor de x. Bom, mas o que é a série de Taylor, né? A série de Taylor
Bom, se é uma série, é a sequência de somas parciais. Quais somas parciais? Então, vou chamar de T0, T1, T2, em que esse T0, T1, T2 é o somatório daquela série de potência até um número fixo. Tá? Não vai fazer a soma infinita, vai somar até um n. Então, vai somar aqui, por exemplo, de k indo de 0 até n. E aí nós temos a soma parcial Tn, que é o equivalente ao nosso Sn que a gente viu anteriormente. Então, esse Tn é chamado, é um polinômio de grau n, e que quando a gente faz o n para infinito, converge para uma função f de x, dependendo aí do valor de x, que no caso da exponencial convergiu para qualquer valor de x. Então, vamos voltar ao exemplo anterior e ver quem são esses polinômios. E ver esse somatório aproximando da exponencial. Então, aqui em azul nós temos o gráfico da exponencial. Aqui é a exponencial, aqui é a e de x. Não desenhei aqui o E0, mas seria uma função constante aqui. A E0 a T0 estaria aqui. Essa seria a T0. Quem é a T1? T1 é este polinômio, 1 mais x. Então, é uma reta. É essa reta aqui. Ó. E a e está aqui. Esse daqui é a e. T2 é quem? É este polinômio, que é uma parábola. Está aqui, T2. Quem é T3? Esta cúbica, que está aqui. Então, à medida que a gente vai aumentando o grau do polinômio, a gente vai chegando cada vez mais próximo da exponencial. Esse daqui é T4. Se a gente quiser chegar cada vez mais próximo, a gente tem T5, T6, T7. E essa é uma forma de a gente também aproximar valores do cálculo de exponencial. Como assim? Então, vamos considerar o número de Neper e. Se a gente substituir na função f de x igual e de x, substituir x igual a 1, nós vamos ter esse número. Porque o f de 1 é e elevado a 1, e aí temos o número de Neper, que é 2,71828, e aí sim, sucessivamente. Bom, quando t for 0, quem é o f de 1? Então, a gente vai voltar aqui, vai substituir 1 para encontrar uma aproximação para o e. Então, isso daqui dá uma aproximação para o e, né? Então, se a gente encontrar o t de 1, dá 1. Nossa, está muito longe de e. Se a gente pegar o t1, substituir 1, se a gente substituir 1 aqui, vai ficar 1 mais 1, que é 2. Se a gente substituir 1 aqui, vai ficar 1 mais 1, 2, mais meio, que é 2,5. E assim sucessivamente. Tá? Então, aqui substitui 1 mais 1, 2. 1 mais 1 mais 1 sobre
2,5, substituindo por o T3, o T4, continuando. Se a gente fizer isso para o T6 de 1 ele dá 2,718. 0,55555. Que aqui, já no T6, o que aconteceu? O primeiro algarismo nós acertamos, o segundo nós acertamos, o terceiro acertou, o quarto algarismo acertou e errou no quinto algarismo significativo. Ou seja, é um erro de ordem 5. Então, se a gente fizer o módulo de f de 1 menos t6 de 1 dividido pelo f de 1, se a gente fizer um erro relativo, nós estamos com o erro da ordem de 10 a menos 5, ou seja, nós estamos errando no quinto algarismo significativo, que é esse daqui. Se a gente quisesse maior precisão, nós vamos para o T10, T20, T30, e lá no T infinito, quando o n for infinito, nós teremos exatamente o valor de e. Então, a expansão séria de Taylor pode ser uma forma de encontrar valores aproximados de exponenciais, de raiz, de função seno, cosseno, tangente, entre outras. Então, uma ideia é vocês encontrarem a série de Taylor para outras funções, como seno, cosseno, tangente, LN, e assim sucessivamente. E analisar também para que valores de x essas funções não, a série de potência converge para a função. É importante a gente saber isso, porque a gente só pode utilizar esses valores de x, por exemplo, x igual a 1, x igual a 2, dentro do intervalo de convergência. Então é isso. Sobre sequências e séries, foi isso o conteúdo. E este conteúdo, a referência, foi o livro do Stuart, mas também pode ser encontrado em qualquer outro livro de cálculo, normalmente volume 2. Até mais!